As centenas de pastores que compartilharam suas histórias, as muitas vozes proféticas silenciadas pelas mãos desse espírito, aos intercessores que foram esmagados sob o peso desse espírito opressivo, que vocês encontrem cura para a dor. Aqueles que sucumbiram a esse espírito e se recuperaram, que os seus dons um dia sejam usados para a glória do reino de Deus. Agradecimentos. Muitas pessoas participam da elaboração de um livro. Primeiro, minha mais profunda gratidão vai para minha querida esposa Diane. Ela continuamente me encorajou e ofereceu valiosos insights durante os 15 anos que levei para terminar esse livro. Os constantes ataques demoníacos me fizeram interromper o trabalho muitas vezes. Mesmo assim, o Senhor continuou dizendo: não desista. Diane suportou valentemente todas as tempestades que o inimigo lançou em nosso caminho para atrapalhar a publicação dessa obra. Suas orações, opiniões e sua habilidade de ouvir a voz de Deus enriqueceram o conteúdo desse livro, bem como minha própria vida. Talvez este seja o livro mais difícil que já escrevi. Agradeço os esforços de todos aqueles que contribuíram para com este livro. Minha gratidão de todo o coração a Maria Wiesel, que 15 anos atrás me ajudou a elaborar os originais desta obra. Minha gratidão aos intercessores que deram sugestões valiosas para sua preparação. Também agradeço àqueles que amavelmente revisaram os meus originais. Finalmente, expresso minha gratidão à minha equipe de colaboradores do Ministério Internacional Streams, por me ajudar a carregar o peso espiritual dessa exposição. Eles, por sua vez, tiveram de encarar suas próprias batalhas enquanto Satanás buscava impedir que esse livro fosse publicado. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Salmos 60, versículo 12. Introdução. Neste livro, conto a história de muitas pessoas que enfrentaram o espírito de Jezabel. Espero que as lições e experiências registradas aqui sirvam de encorajamento para você. No entanto, ao ler este livro, não cometa o erro de supor que apenas mulheres são influenciadas por esse espírito demoníaco. Embora seja verdade que os únicos exemplos bíblicos claros sejam de mulheres, creio que homens como Absalão, Coré e Balaão agiram sob o controle desse espírito. Oro para que os pastores, ao lerem esse livro, refreiem o ímpeto de atirar pedras nos inocentes ou em qualquer um que discorde deles. Também oro para que não confundam aqueles que possuem dom profético genuíno, mas que são imaturos quanto aos procedimentos na igreja, como tendo o espírito de Jezabel. Por isso, em todo o livro procurei estabelecer as diferenças entre os dois espíritos, juntamente com os respectivos remédios. Finalmente, espero que ao ler este livro você não chegue à conclusão de que sou contra mulheres fortes e ungidas no ministério. Nada poderia estar mais distante da verdade. De fato, fui incentivado a aceitar o chamado de Deus para minha vida por uma mulher poderosa e cheia de unção, a falecida Ruth Ward Heflin. Em 1981, quando vivia em Jerusalém, Ruth teve um sonho. O Senhor lhe disse para ir a Dallas, no Texas, onde participaria de um programa de rádio e diria como Deus fala por meio de sonhos e visões. O Senhor lhe disse que um jovem ouvinte estava resistindo ao chamado de Deus em sua vida. Ele já tinha falado com o jovem por meio de sonhos e visões. Durante o programa, o jovem iria telefonar para a emissora. Ela seria usada para mudar a direção da vida dele e ajudá-lo a cumprir o seu destino. E eu era aquele jovem. Portanto, por favor, entenda que eu respeito profundamente as mulheres que cumprem seu chamado em Cristo. Nos últimos dias, muitas mulheres piedosas se levantarão com unção para profetizar e operar notáveis sinais e maravilhas. Muitas mulheres demonstrarão ousadia, intensidade e determinação que para muitos parecerão um exagero, mas suas vidas também serão um símbolo de submissão às autoridades constituídas por Deus, como deve ser a vida de todos nós.
Estamos no limiar do maior mover de Deus na história do mundo. Deus deseja nos visitar de formas sem precedentes. Esse livro foi escrito como um chamado para uma geração profética que foi predita na Bíblia pelo profeta Joel. Ele descreveu uma notável geração que receberia um derramamento sem medida do Espírito de Deus. Sob a unção do Espírito Santo, os pronunciamentos proféticos viriam de homens e mulheres, jovens e velhos. Historicamente, onde quer que as vozes proféticas se ergam, o inimigo levanta suas imitações. Essa falsa voz é o espírito de Jezabel. Neste livro, mostrarei como Jezabel, como um poder celestial, influencia as ações dos indivíduos. Consciente ou inconscientemente, esses indivíduos atrapalharão e farão oposição ao mover de Deus em nossa geração. Minha oração é que a ordem divina adquira proeminência e que a igreja saia de sua atitude de complacência e tolerância para com esse espírito. Também oro para que se levante um ministério profético e de intercessão dirigido por Deus e que carregue a marca da humildade, da sabedoria, do discernimento, a fim de nos liderar ao glorioso reino do Senhor Jesus. Capítulo 1. Uma época de apostasia. Era uma época de apostasia. A nação que Deus chamara para ser sua tinha se voltado contra ele. Trocaram a adoração a Deus pelos ídolos de um povo que no passado tinham vencido em seu nome. O rei que governava sobre Israel chamava-se Acabe, nome que se tornou sinônimo de perversidade. Ele era filho de um homem que chegara ao trono por meio do assassinato. Por detrás do trono corrupto de Acabe havia uma mulher, Jezabel. Na esperança de ampliar seu poder casando-se com Acabe, ela levou à destruição aos israelitas. Essa destruição se operou por meio de sua fanática devoção aos falsos deuses, Baal, a divindade masculina do poder e da sexualidade, e Astarote, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Os rituais de Baal e Astarote envolviam práticas sexuais depravadas e licenciosas, bem como outras abominações. A adoração a esses ídolos envolvia os elementos mais bestiais da natureza humana. As estátuas de Baal se assemelhavam a um órgão sexual masculino, enquanto os altares de Astarote tinham o formato de um órgão sexual feminino. Mais de 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Astarote serviam aos desejos depravados e carnais de Jezabel. Muitas vezes, vidas humanas eram sacrificadas para agradar suas divindades pagãs. Contra essa apostasia, Deus levantou o profeta Elias, o qual desafiou Acabe e destruiu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Em contrapartida, Satanás levantou seu instrumento para silenciar a voz profética de Deus. Seu instrumento foi a esposa de Acabe, Jezabel. Nós também vivemos numa época de apostasia. Nossa sociedade virou as costas para Deus. O pecado infesta o corpo de Cristo e a vida de seus líderes. Mesmo assim, no meio da inacreditável depravação e decadência espiritual de nossos dias, Deus está levantando uma geração profética. Essa geração carregará o espírito de Elias. Essa geração terá unção para operar milagres, sinais e maravilhas, realizando grandes façanhas para o reino de Deus. Assim como tem feito desde o princípio, Satanás está levantando uma feroz oposição a esta geração profética. O inimigo sempre tentou silenciar as vozes proféticas de Deus e abortar a oração e a intercessão. Novamente, o instrumento é Jezabel, um poder espiritual diabólico que busca enganar, profanar e destruir as autoridades de Deus. Embora a expressão espírito de Jezabel seja empregada em alguns círculos carismáticos, poucas pessoas entendem de fato como essa força demoníaca opera. O espírito de Jezabel é um poder celestial de influência mundial. Não é simplesmente um demônio que se aposta de um indivíduo. É um poder demoníaco das regiões celestes que transcende as fronteiras geográficas específicas e pode afetar nações inteiras. Em toda a região aonde penetra, ele se une aos principados que governam aquele território e opera em conjunto com eles. O espírito de Jezabel
opera em conjunto com os principados e potestades que atormentam as pessoas. Efésios 6, versículo 12. Esses poderes demoníacos incluem espíritos de religiosidade, manipulação, controle, cobiça, perversão e ocultismo. Muitas vezes, eles se associam ao espírito de Jezabel para construir fortalezas nas mentes das pessoas. Quando uma fortaleza de Jezabel é estabelecida na mente de um indivíduo, defino isso como estar sob a influência desse espírito de Jezabel. No momento em que isso ocorre, o processo racional do indivíduo se deteriora, seus pensamentos e ações ficam distorcidos. Para as pessoas familiarizadas com os computadores, podemos dizer que o computador mental do indivíduo recebeu um vírus que faz com que ele processe os dados sem lógica. Esse vírus corrompe, redireciona e distorce todas as informações recebidas a partir daquele momento. Como um vírus, a fortaleza de Jezabel é programada para se manifestar quando certas teclas ou situações são acionadas. Ela influencia também a atividade de outros, como numa rede. De fato, o espírito de Jezabel, como um vírus, é designado para desativar a rede e destruir o hospedeiro. Isso ocorre também com qualquer um que não se desconecte do hospedeiro. Um programa antivírus alertará o computador para o fato de que um vírus está operando contra as leis da programação designada. Depois, o programa antivírus dirá ao computador como reconhecer o vírus e descartá-lo. Para operar de forma eficiente, o computador poderá ser reprogramado com novos dados, dependendo do nível de dano causado pelo vírus. Essa ilustração faz um paralelo dramático com o que acontece no reino quando uma força alienígena, o poder de Jezabel, desembarca na igreja. Seu objetivo é desativar e destruir indivíduos, ministérios e a própria igreja. Esse será o resultado final, a menos que o remédio de Deus, o antivírus divino, seja aplicado. Se os pastores forem incapazes de prevenir ou detectar a ação desse espírito, seus cônjuges, filhos e membros da igreja podem cair vítimas dessa força devastadora. De tempos em tempos, todo cristão fica vulnerável ao perigo de ser influenciado por esse poder controlador e manipulador. De certa forma, todos nós tentamos controlar outras pessoas. Embora não haja nenhum indicador infalível que mostre quando a pessoa ultrapassou o limite, abrir a alma para o espírito de Jezabel é um processo que pode ocorrer com o tempo. Quanto mais alguém apela para o controle e a manipulação sem se arrepender, mais forte o espírito se torna. Finalmente, ele se transforma num estilo de vida. Seu método primário de se relacionar com outras pessoas e adquirir controle será por meio desse espírito. Embora a ilustração bíblica para Jezabel seja voltada para o sexo feminino, este poder demoníaco não infecta apenas mulheres. Homens também operam sob a influência desse espírito. Quando isso ocorre, eles ficam enfraquecidos e maculados pela presença maligna. No entanto, para os homens é difícil operar durante muito tempo sob a influência desse espírito, porque ele precisa de um espírito de Acabe para sobreviver. Por isso, o espírito de Jezabel geralmente opera por meio de mulheres, que usam a sedução para alcançar seus objetivos. Ao escrever este livro, meu propósito é promover a cura e a unidade do corpo de Cristo. Portanto, quero aconselhar com cautela a todos aqueles que empregarem o termo espírito de Jezabel. Como cristãos, não podemos ferir pessoas desnecessariamente, acusando-as falsamente. De fato, ao fazer isso, podemos assumir as características de Jezabel, um espírito homicida, perseguindo e lançando calúnia contra outrem. Temos de lembrar que aqueles que são influenciados por esse espírito são pessoas feridas e machucadas. O poder do Espírito Santo está disponível para curar aqueles que são afligidos por esse espírito. Jesus deseja nos libertar daquilo que nos prende. Devemos encarar nossos pecados, bem como os pecados dos outros, com honestidade, compaixão e esperança. Há uma necessidade premente de que pessoas e igrejas oprimidas por esse espírito hoje recebam ministração. Agora é o tempo dos pastores e líderes se levantarem com graça e coragem. Capítulo 2 – Alianças profanas. Nelson tomou outro gole de café e continuou observando a jovem atraente.
Ela estava bem vestida, com um conjunto escuro e tinha um ar otimista. Seu aperto de mão demonstrava ser ela uma pessoa confiante, que olhava diretamente para as pessoas enquanto as envolvia numa conversa agradável. Era uma jovem vivaz e entusiasta, dona de um carisma penetrante. Tinha a habilidade de atrair as pessoas. Era divertida e parecia uma estudante devota da Bíblia. O número de membros da igreja de Nelson estava diminuindo e pessoas que ele estava preparando para ocuparem cargos de liderança tinham saído. Para preencher o lugar deles, tinha de encontrar novos líderes. Seu desespero aumentava cada mês com a diminuição dos dízimos e ofertas. Quando conversavam, a jovem expressava suas opiniões sobre aumentar a assistência da igreja. Dona de um aguçado tino empresarial, ela criou um esquema para colocar a igreja numa posição de domínio. Com o tempo, ela foi se tornando cada vez mais influente na igreja e passou a liderar um grupo de estudo bíblico para mulheres. Ao mesmo tempo, Nelson sentia-se intrigado com as convicções daquela jovem. Ela parecia ter uma profunda experiência com o Espírito Santo. No entanto, parecia que um espírito das trevas lhe dizia para fazer coisas estranhas, algumas das quais já tinham resultado em práticas imorais. A despeito disso, Nelson e sua esposa gostavam da companhia da jovem. Reconhecendo seu potencial, os dois encontravam com ela com frequência e até tentavam ser seus mentores. Enquanto eles depositavam grande esperança naquela mulher, as jovens da igreja começaram a se aproximar dela cada vez mais. Enquanto a influência dela crescia, a influência de Nelson parecia diminuir. Como um pneu com vazamento, lentamente a igreja estava se esvaziando. Então a esposa de Nelson começou a sofrer de várias enfermidades e sua mente se encheu de fantasias sexuais. Para complicar mais as coisas, um ambiente amigável entre os líderes se tornou um ambiente de divisão, e os grupos pequenos que antes eram vibrantes começaram a morrer. Um dia, Nelson me telefonou e pediu ajuda. Quando comecei a orar e buscar a Deus, tive um sonho que me permitiu enxergar através da cortina de fumaça do inimigo. Compartilhei com Nelson o que Deus tinha me mostrado e ele confirmou. Mesmo assim, ele e a esposa pareciam divididos. Esmagados pela indecisão e pela confusão, continuaram dando à jovem mais responsabilidade, liderança e autoridade dentro da igreja. Eles admitiram que, ocasionalmente, ela recebia conselhos de um espírito guia. Mesmo assim, eles a amavam e queriam ajudá-la. O que deveriam fazer? Uma aliança profana. O que acabei de descrever chama-se aliança profana. Um relacionamento que permita que você alcance seus objetivos, apesar de estar consciente de que a pessoa deliberadamente continua a pecar. Além do mais, na Bíblia fica muito claro que Deus não aprova que tais pessoas ocupem posições de liderança na igreja. Embora Nelson e sua esposa justificassem a decisão de não afastar aquela jovem da liderança pelo bem do reino da igreja, o reino ficava comprometido com aquele arranjo profano, e no final a igreja deles iria sofrer. Lealdades divididas. Uma situação similar ocorreu com Onri, o sexto rei de Israel. Para assegurar e ampliar seu reino, ele forjou uma aliança profana por meio do casamento de seu filho Acabe com uma jovem estrangeira, chamada Jezabel. Essa aliança criou um vínculo político entre Israel e Tiro. O casamento destinava-se a selar um tratado de paz entre as duas potências. No entanto, tal aliança provou ser uma concessão que custou muito caro. Cerimonialmente, foi exigido que Israel seguisse os protocolos religiosos e políticos da nova esposa de Acabe. Isso significou o naufrágio de toda a nação de Israel na idolatria. Portanto, por meio do seu plano de ampliar seu reino, Onri na verdade colocou Israel num caminho perigoso. Sua necessidade de construir uma nação gloriosa cegou-o para as consequências da quebra da lei. Ao concordar em aceitar uma rainha estrangeira, Acabe conscientemente violou os mandamentos de Deus. Ao que parece, ele justificou a ação em sua própria mente, mas o Senhor o condenou como tendo se vendido para fazer o que era mal. 1 Reis 21, versículo 25. Além da participação zelosa nos cultos depravados de Baal, o
Uma aliança política oficialmente endossaria as crenças religiosas, idólatras e imorais de Jezabel, forçando-as sobre todos os israelitas. A história mostra que foi exatamente o que aconteceu. Jezabel levou suas práticas religiosas abomináveis para Israel. Ela ordenou que ídolos de pedra fossem colocados nos lugares altos e também erigiu o altar no templo santo de Deus. Se ela não tivesse feito mais nada, somente esse ato já teria provocado a indignação e a ira de todos os profetas de Israel. Assim, Jezabel trocou o santo pelo profano. A Bíblia também indica que ela era prostituta e adúltera, bem como praticante de bruxaria, segundo a Reis 9, versículo 22. Jezabel tinha características de personalidade que envolviam manipulação, controle, perversão sexual e idolatria. Algumas conclusões surpreendentes podem ser tiradas sobre uma mulher que provocava tal ira no coração do Senhor. Creio que um espírito maligno motivava suas ações. Ele lhe concedia ampla influência. Também creio que a influência desse espírito permanece até os nossos dias e que jamais foi totalmente erradicado da igreja. Pelo contrário, tenho percebido um reinado profano. Quando nos aproximamos do final dos tempos, esse espírito demoníaco parece se entrincheirar mais e mais nas igrejas. O nome Jezabel é de origem fenícia e significa descasada. Embora ela fosse casada, sua insubmissão e infidelidade conjugal mostravam que para ela o casamento não significava nada. Embora o matrimônio seja um símbolo de respeito mútuo e submissão, Jezabel não se submetia a ninguém. Pelo contrário, exigia que todos se submetessem a ela. Seu casamento era meramente uma aliança política, que lhe permitiu não somente ser uma rainha, mas em essência, um rei atuante. Jezabel tinha as respostas para todos os problemas do rei. Diva mortal. Jezabel aprendeu a arte do engano com seu pai, Et-Baal, cujo nome significa semelhante a Baal. Ele chegou ao trono por meio do complô e do assassinato. Assim, a tendência de Jezabel para o assassinato tinha raízes genealógicas. Tirar a vida de alguém para alcançar seus objetivos era algo comum para ela. Jezabel aparece pela primeira vez durante o reinado de Acabe, rei de Israel, em 1 Reis 16, versículo 31. Acabe não foi o único a sucumbir diante das perversões de Jezabel. Seus filhos também foram influenciados por ela. Acasias, seu filho, cometeu os mesmos pecados que ele. 1 Reis 22, 51 ao versículo 53. Outro filho, Jorão, foi morto por Jeú, rei de Israel, como punição por todas as coisas que seus pais tinham feito aos profetas de Deus. 2 Reis 9, versículo 24 ao 26. A filha de Acabe, Jezabel, Atalia, tornou-se rainha de Judá. Assim como sua mãe, ela procurou um marido fraco, a fim de poder continuar suas práticas malignas. 2 Reis 8, versículos 25 a 27. Como resultado, Acasias, seu filho, que tinha o mesmo nome que seu irmão, que pode ter sido fruto de incesto, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mãe e filho, bem como os outros 70 filhos de Acabe e suas famílias, foram mortos pelas mãos de Jeú. Jezabel não era uma mulher comum. Tinha uma queda para a dramaticidade. Cada ação sua e cada palavra que dizia demonstrava uma atitude passional e descontrolada. Sua aparência intimidava. Uma rosa com espinhos afiados como punhais. Era uma figura impossível de ser ignorada, porque ignorá-la podia significar a morte. A forma como Jezabel saudou Jeú do alto da janela foi mais do que um olá casual. Ela se maquiou, vestiu a roupa mais sensual que encontrou. Ela planejou uma manobra de sedução para conquistar Jeú, o 10º rei de Israel. 2 Reis 9, versículo 6. Convidando-o a fazer uma aliança com ela, e talvez como seu próximo marido. Se nada disso funcionasse, queria pelo menos intimidá-lo. Jezabel era uma força dominante em Israel. Se Jeú não tivesse ordenado que fosse atirada pela janela, ela teria usurpado o reino para si. Entretanto, Jeú cumpriu bravamente a tarefa que recebera do Senhor, erradicar a casa de Acabe. 2 Reis 9, versículo 7. Nesses dias, Deus está chamando os pastores do mundo todo,
como eles responderão? Como Jeú ou como Acabe? Paz a qualquer preço. O espírito de Acabe simboliza a abdicação da autoridade, ou pelo menos a autoridade passiva. Ele se apresenta como uma mentalidade que evita os confrontos e não assume os erros. O espírito de Acabe adora a posição que ocupa e teme o confronto. Alguém com esse espírito prefere promover a paz a qualquer custo, mesmo que seja forçado a fazer alianças profanas. Um indivíduo sob a influência do espírito de Acabe fará muitas vezes concessões em vez de alianças, dessa forma se prostituindo ao invés de santificar o relacionamento. Como você pode fazer concessões a alguém que deseja destruí-lo? O espírito de Acabe sempre está disposto a sacrificar o futuro a fim de obter a paz no presente. Trabalhando em equipe, os espíritos de Acabe e Jezabel silenciosamente formam um relacionamento de interdependência. Há uma necessidade mútua, e cada um cuida um do outro, a fim de alcançarem seus objetivos como numa simbiose. Um pastor influenciado pelo espírito de Acabe precisará da ajuda de alguém com o espírito de Jezabel, a fim de manter sua posição e fortalecer sua base. Um pastor amigo meu, Russell, queria muito que eu conhecesse uma mulher em sua igreja. Embora isso não seja incomum e nem errado em si, ele parecia envolvê-la demasiadamente em cada decisão que tomava. Eu o acautelei sobre os relacionamentos de interdependência, mas era tarde demais. 6 meses mais tarde, Russell caiu em pecado sexual com aquela mulher. Líderes aplacadores. Como muitos líderes de hoje, o reinado de Acabe foi cauterizado pela tentativa de aplacar Jezabel cedendo às suas exigências. Ele tolerava todos os decretos e práticas abomináveis de sua esposa. Muitos pastores se submetem a indivíduos influenciados pelo espírito de Jezabel, porque a pessoa parece ter habilidades de liderança ou visão espiritual que ajudará a igreja a crescer. Muitos até se convencem de que, com o tempo, ajudarão o indivíduo a amadurecer espiritualmente. No entanto, nesse processo de ajuda, muitos líderes fazem demasiadas concessões e enfraquecem sua autoridade. Lembre-se de que a atitude aplacadora de Acabe era exatamente o que fortalecia a base do poder de Jezabel. Em várias ocasiões, já vi pastores adotarem uma atitude de indecisão e evitar o confronto simplesmente por medo de que o indivíduo em questão divida a igreja. Um pastor em particular tinha plena consciência de que a líder de seu grupo de intercessão operava sob o espírito de Jezabel. Ele tinha medo de enfrentar a situação porque era uma mulher que intimidava e tinha muita influência. Se ele perdesse mais membros, não teria como cumprir os compromissos financeiros da igreja. Infelizmente, muitos líderes se encontram nessa situação hoje em dia. É preciso muita oração e encorajamento para aqueles pastores que foram apanhados nessa armadilha mortal, evitando o confronto. O pastor precisa ter muita coragem para confrontar a força e a obstinação do espírito de Jezabel. Por meio de suas ações, um indivíduo dominado por meio desse espírito revelará as qualidades e as fraquezas do pastor. O pastor descobrirá coisas de si próprio que preferiria ignorar. Pode reagir de forma defensiva quando sua autoridade é desafiada. Para evitar uma revolta, o pastor pode preferir apaziguar ou favorecer o espírito. Temendo situações semelhantes, o pastor pode suspender todo o ministério profético na igreja. Ou então, numa atitude egoísta, pode usar a pessoa dominada pelo espírito de Jezabel para cumprir seus propósitos pessoais. Qualquer uma dessas respostas causará danos à vida espiritual da igreja. Adotando uma atitude omissa ou passiva, o pastor deixará sua igreja vulnerável ao domínio desse espírito diabólico. A igreja rapidamente afundará sob o peso crescente da opressão espiritual, esmagando toda a vitalidade espiritual saudável e a visão. O espírito de Jezabel profana tudo o que toca. Tudo o que é santo torna-se impuro. As pessoas começam a abandonar a igreja, sem nem saberem o porquê. Sentem-se simplesmente compelidas a ir embora, como se pudessem sentir o domínio crescente das trevas. Os pastores que diante dessa situação reagem de forma impulsiva e precipitada
e acabam eliminando os grupos de intercessão e o ministério profético, silenciarão suas fontes mais confiáveis de discernimento e revelação. Quando isso acontece, é criado um vácuo espiritual na igreja. Rapidamente a escuridão e a confusão tomam conta. Como num jogo de xadrez, o adversário rapidamente ocupa todo o espaço que é deixado desocupado. Quando o verdadeiro ministério profético é silenciado, isso permite que o inimigo posicione seus próprios profetas em posições-chave. Os pastores que se omitem e deixam de exercer sua autoridade causam dano ao povo de Deus, pois sem perceber liberam o poder crescente desses espíritos demoníacos. Enquanto a questão vai sendo evitada, o problema só vai piorando. Quando finalmente é confrontado, o espírito de Jezabel já pode ter criado raízes profundas na igreja, e aí será mais difícil desalojá-lo. Conspirando com as trevas. Se o pastor fingir ignorar os danos causados pelo espírito de Jezabel, pode se tornar um espírito associado a ele. Conscientemente ou não, o pastor acaba se alinhando com os espíritos malignos. Seus métodos e objetivos vão se tornando mais e mais paralelos. Logo o pastor descobrirá que pode alcançar seus objetivos explorando sua contrapartida espiritual, tornando-se assim um cúmplice das trevas. A menos que esse pastor reconheça seu erro e se arrependa, um dentre dois juízos virá sobre ele. Ele acolherá plenamente o espírito de Jezabel e se tornará um líder marionete, indeciso, mesmo nas questões mais corriqueiras, facilmente enganado e sujeito a forte depressão, ou então ele e sua igreja enfrentarão um terrível deserto espiritual. A presença clara de Deus será removida do seu grupo. Ficará apenas a lembrança da presença divina. Lamentavelmente, muitas vezes os líderes não encaram essa situação como juízo de Deus. Tolerando o inimigo. Tenho, porém, contra ti, tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2, versículo 10. Quando o pastor tem uma amiga de confiança que começa a mostrar vestígios do espírito de Jezabel, é fácil ele justificar a atitude rebelde da pessoa ou simplesmente fingir que não está vendo. Geralmente os pastores demonstram certa tolerância para com aqueles que chamam de amigos. No entanto, essa confiança e lealdade a um amigo pode criar um tipo de cegueira. O pastor, portanto, deve deixar a amizade de lado, encarar a situação do ponto de vista pastoral e tomar as medidas necessárias. No final, quando o pastor enfrenta a situação e corrige, as pessoas sentem-se seguras sobre a sua liderança e desenvolvem maior confiança na autoridade piedosa. No entanto, se o pastor deixar de tratar a atitude de rebelião, no final perderá o respeito das pessoas. Os membros da igreja olharão para ele com desdém, por causa das consequências que certamente advirão. Surgirá a confusão e o propósito de Deus ficará escurecido devido à liderança vacilante. Pastores que fazem concessões atraem pessoas que gostam de concessões. A unção pastoral será reduzida a uma gota comparada ao que poderia ser. A luz na igreja se tornará penumbra, enquanto o corpo perde seu poder espiritual. Fruto da tolerância. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. 1 Reis 21, versículo 25. Assim como Acabe permitia que Jezabel sacrificasse crianças como forma de adoração, o espírito que está por trás dos abortos nos Estados Unidos é mantido vivo pelo espírito de Jezabel. Por meio da promoção pessoal, controle e esquemas de manipulação, esse espírito também procura abortar aqueles que são jovens ou imaturos no Senhor. Além disso, ele atrai falsos mestres, atraídos pelo poder intelectual da alma. Chegou o momento de uma nova ordem. Um clamor está se levantando da terra e adquirindo força. Deus está capacitando sua igreja com ousadia e zelo, trazidos pelas verdadeiras vozes dos apóstolos e profetas. Neste momento, Deus deseja que o ministério profético, que é o testemunho de Jesus, seja vibrante em todas as igrejas.
O ministério profético revelará tudo aquilo que está em oculto. Batalhas vitoriosas. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. 2 Reis 9, versículos 6 e 7. Neste ponto da história, uma grande batalha aguarda os representantes de Deus, os pastores de sua igreja. Os líderes estão sendo convocados pelo Senhor para receberem um espírito de valor e se levantarem como verdadeiros reis. Assim como Jeú recebeu a tarefa de expurgar o reino de Deus da influência profanadora e desmoralizante de Acabe e Jezabel, somos chamados hoje para remover esses mesmos espíritos apóstatas da igreja. Capítulo 3. Influência corruptora. Num episódio da série Jornada das Estrelas, intitulado Paraíso Perdido, alienígenas conhecidos como changelings assumem forma humana e infiltram-se na frota estelar, fazendo-se passar por membros de confiança da Federação. O propósito deles é criar confusão e semear o medo na Terra. Assim como os changelings enviaram seus agentes para sabotar a Federação, Satanás envia suas forças das trevas para atrapalhar o trabalho da Igreja. Esses agentes demoníacos assumem nossa aparência e falam nossa língua, mas sua lealdade é para com o outro reino. Assim como a Federação precisou aprender a identificar a presença dos changelings, o corpo de Cristo precisa identificar indivíduos que operam sob a direção do espírito de Jezabel. Scott, que era pastor de uma igreja grande, estava intrigado com um grande número de exonerações entre os membros da liderança. Tinha sido cuidadoso na escolha e treinamento dos líderes, formando uma equipe notável. No entanto, estava suspeitando que iria perder outro membro da equipe. Então, a luz começou a brilhar. Um dos membros da liderança conheceu uma mulher que tinha tido envolvimento com uma convenção de bruxas. Ela incidentalmente mencionou que reconheceu duas mulheres que iam regularmente à igreja como participantes da convenção de bruxas. Embora todos pensassem que as duas fossem cristãs, posteriormente foi descoberto que continuavam na prática da bruxaria. Durante os cultos, as duas se sentavam nos primeiros bancos e silenciosamente proferiam seus encantamentos. Lamentavelmente, as duas bruxas conseguiram dispersar a forte equipe de líderes de Scott, lançando maldições demoníacas contra eles. Cuidado! O apóstolo João alertou a igreja de Tiatira, uma cidade da Ásia Menor, em relação a uma pessoa que tinha abraçado o espírito de Jezabel. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação aos que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 2, dos versículos 20 ao 28. Imagine como os membros daquela igreja se sentiram quando leram: Tenho contra ti. Deus lhe deu uma escolha: remover a Jezabel impenitente ou sofrer o juízo divino. Poucos decretos divinos ou nenhum são mais ameaçadores do que este. Cair sob o julgamento de Deus é algo a se temer. Quando Deus resiste a uma pessoa, nada que ela faz prospera. Quando o indivíduo sai da cobertura da proteção divina,
fica vulnerável diante dos principados e potestades. Remover a pessoa impenitente da igreja é o mesmo princípio que o feirante emprega ao retirar as frutas estragadas do meio das outras. Ele sabe que uma fruta podre pode estragar todo o lote porque o ácido que ela libera se espalha para as outras. No final, toda a caixa de frutas apodrece por causa de uma fruta podre. Portanto, produtos estragados precisam ser localizados e removidos, a fim de conservar os outros por mais tempo. Este princípio de remover o pecado do corpo foi o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ordenou que a igreja de Corinto removesse o jovem que cometeu imoralidade sexual com a madrasta. O pecado de um indivíduo contaminará toda a igreja, assim como um pouco de fermento leveda toda a massa. Esta era a situação da igreja de Tiatira. A influência de Jezabel estava corrompendo a congregação e afetando muitas vidas. Ela e sua influência tinham de ser identificadas e removidas a fim de evitar que toda a igreja se corrompesse e caísse em desgraça, fazendo os verdadeiros servos se desviarem. Jesus advertiu a igreja de Tiatira sobre esse espírito. Jezabel busca destruir e silenciar os profetas de Deus, porque ao fazer isso, ela destrói o testemunho de Jesus, o qual é o espírito da profecia. Apocalipse 19, versículo 10. Declarando-se profetisa, Jezabel estava ensinando mentiras e fazendo os servos de Deus se desviarem. Através dos séculos, muitos dos servos do Senhor, como apóstolos e profetas, já foram atacados pelo espírito de Jezabel. Aqueles que sobreviveram aos ataques, muitas vezes se exoneram de suas igrejas e foram para outros lugares. Até que os pastores se levantem e exerçam a autoridade piedosa para remover esse espírito de suas congregações, as vozes dos profetas maduros continuarão sendo afastadas. Enquanto isso, o espírito de Jezabel continuará implantando os seus profetas demoníacos nas igrejas, a fim de ensinar as doutrinas de Satanás. Sempre que um pastor tem mais temor de uma pessoa ou de um espírito demoníaco do que de Deus, ele está essencialmente admitindo sem perceber: esse espírito é mais poderoso do que Deus. É muito provável que tenha sido dessa forma que a igreja de Tiatira admitiu a mulher de Jezabel como profetisa e mestra. Obviamente, os líderes conheciam seus problemas, pois a Bíblia diz que eles a toleraram e conscientemente cederam às suas crenças e práticas tortuosas. É mais provável que ficaram intimidados pelo seu controle impiedoso e sua insubordinação. Subsequente, ela passou a ocupar uma posição de liderança na igreja. Concordar com o espírito de Jezabel é retratado nas Escrituras como cometer fornicação espiritual com ela. A igreja permitiu que Jezabel continuasse na liderança, e por isso, Deus foi forçado a trazer juízo não somente sobre ela, mas sobre toda a igreja. Apocalipse 2, versículo 22. Isso, porém, poderia ter sido evitado pela simples remoção do indivíduo impenitente. Os castigos de Deus. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Apocalipse 2, versículo 23. O pastor da igreja de Tiatira estava diante de uma responsabilidade solene e desafiadora. O Senhor não somente faria com que todas as igrejas conhecessem os resultados do que estava acontecendo, como também mostraria o castigo ou a bênção que viria sobre Tiatira. Ao fazer isso, Deus não somente castigou as ações, mas também os motivos ocultos nos mais profundos recônditos do coração que fizeram com que a impiedade fosse tolerada. Uma carga singular. Outra carga não jogarei sobre vós. Apocalipse 2, versículo 24. Essa frase simples, muitas vezes ignorada, indica a importância que o Senhor deu à remoção desse espírito. A igreja de Tiatira foi incumbida de uma única tarefa: remover Jezabel. Levando-se em conta que Deus se referiu à tarefa como uma carga, podemos imaginar a extrema dificuldade de se remover uma profetisa que ocupava uma posição de liderança. Sem dúvida, seria preciso um grande esforço por parte dos outros líderes, bem como toda a congregação,
para vencerem essa influência moralmente comprometedora. Creio que Deus escolheu Tiatira como exemplo para nós. A partir daquela época, as igrejas de todo o mundo olharão para ela para aprenderem como e por que devem tratar com esse espírito diabólico. Vencer o espírito de Jezabel exigirá mais do que simplesmente colocar um fim no governo autoproclamado e auto-ungido de indivíduos que gostam de exibir seus dons. É preciso também que os líderes de Deus se humilhem e se arrependam por usarem a autoridade que receberam de Deus de forma injusta. O pastor que clamou Jezabel. Michael parecia muito seguro de si. Mesmo assim, por baixo de seu charme exterior, estava cheio de inseguranças. Em seu segundo pastorado, ele estava ouvindo reclamações dos membros da congregação que o faziam lembrar da sua primeira experiência no ministério pastoral. Prevendo outra situação de fracasso, começou a reagir de forma defensiva e agressiva a todas as críticas. Foi se tornando mais e mais desconfiado e controlador. Perdendo a calma com facilidade, Michael jogava a culpa dos vários problemas sobre os outros, muitas vezes acusando pessoas inocentes de terem espírito de Jezabel. 3 anos mais tarde, um novo casal começou a frequentar a igreja de Michael. Depois de várias situações surpreendentes, o pastor percebeu que o marido e a esposa agiam sob a forte direção do espírito de Jezabel. Havia somente um problema. Ele já tinha usado tantas vezes o termo Jezabel que agora ninguém acreditava nele. Para piorar as coisas, a liderança da igreja começou a denunciar a atitude de controle e manipulação do próprio Michael. Desequilibrado pelas suspeitas, ele sentiu-se como se estivesse sendo julgado. 6 meses mais tarde, aquele casal proclamou ousadamente que ambos tinham sido ungidos por Deus para assumir a liderança da igreja. Uma semana depois, Michael foi forçado a pedir sua exoneração e o casal assumiu. 1 ano mais tarde, a igreja fechou as portas. Autoridade injusta. No que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Romanos 2, versículo 1. Ao apontar o dedo para os outros, Michael estava condenando a si próprio. Suas ações só serviram para dar poder ao espírito de Jezabel em sua igreja. Se não fosse culpado dos mesmos erros, ele teria reconhecido a diferença entre pessoas inocentes e pessoas imaturas. Teria evitado as consequências dolorosas que se seguiram. Pastores e líderes devem reconhecer e depois abolir qualquer método de controle e de manipulação que possam estar empregando. Devem deixar de fazer comentários depreciativos sobre outros pastores e irmãos em Cristo. Um indício de que você pode ter problemas nesta área é se costuma falar de uma forma desrespeitosa sobre outros ministérios ou se costuma comentar sobre aquilo que lhe é dito em caráter confidencial. Muitas vezes, os pastores são os maiores ofensores porque têm muita informação sobre o que acontece na igreja. Devem evitar a maledicência antes que o odre se rompa. O hábito de fazer acusações em particular e ouvir acusações sem prova também precisa parar. Os pastores também devem evitar tentar controlar e explorar a espiritualidade dos membros de suas igrejas, coagindo-os a fazer o que eles querem. Essa atitude é chamada de atitude dominadora. É a imitação carnal do exercício legítimo de influência e de autoridade espiritual. A vitória sobre o espírito de Jezabel exige que os líderes tratem de toda rebelião e usurpação de autoridade por parte de qualquer membro da congregação. Para fazer isso, devem estar isentos desses problemas. A fim de que as ovelhas entendam como é o exercício apropriado de autoridade, os líderes devem ensinar sobre a autoridade bíblica. Vencer o espírito de Jezabel envolve reconhecer e restaurar os relacionamentos quebrados e toda a autoridade ordenada por Deus que tenha sido usurpada por esse espírito. Vamos falar mais sobre isso no próximo capítulo. As recompensas da autoridade legítima. Vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2, versículo 23. O exercício da autoridade legítima tem uma recompensa que corresponde àquilo que vencemos.
O pastor que vence o espírito de Jezabel, que busca usurpar seu lugar, recebe uma esfera maior de influência e de autoridade. Foi o que o apóstolo João quis dizer quando escreveu a admoestação do Senhor à igreja de Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 2, versículos 26 ao 28. 3 promessas são dadas àqueles que vencem o espírito de Jezabel. Primeiro, receberão maior autoridade espiritual sobre os principados, potestades e os dominadores espirituais nas regiões celestes, agora e no porvir. A quebra do poder desse espírito na terra sobre os indivíduos desintegra seu poder nas regiões celestes. Segundo, os pastores receberão autoridade para governar com o cetro de ferro. Somente em outro lugar na Bíblia há menção do cetro de ferro. Em Apocalipse 19, versículo 15, que fala acerca de Jesus. Governar com cetro de ferro não quer dizer ser um tirano, pelo contrário, aquele que governa terá sua autoridade condicionada a uma grande sabedoria. Assumindo o papel de Jeú, concernente a qualquer espírito das trevas, os líderes exercerão a disciplina e os princípios da palavra de Deus. Quando um pastor é como um cetro de ferro, não pode ser controlado ou manipulado com facilidade. Este nível será o poder e autoridade dado por Deus àqueles que vencerem o espírito de Jezabel. Terceiro, o Senhor concederá a estrela da manhã àquele que vencer o espírito de Jezabel. Apocalipse 2, versículos 26 ao 28 e 2 Pedro 1, versículo 19. Nessas passagens, isso significa autoridade e favor divino. Essas duas recompensas, o cetro de ferro e a estrela da manhã, diferem das outras recompensas registradas em Apocalipse e são exclusivas para essa igreja. Além disso, carregam uma autoridade muito maior do que aquela que é evidenciada em nossos dias. Embora nenhuma das outras igrejas mencionadas em Apocalipse tenha recebido essas 3 promessas específicas, nenhuma tampouco enfrentou a enorme tarefa de confrontar e remover o espírito de Jezabel. Os vigias no portão. É imperativo que tenhamos discernimento em relação àqueles que trazem destruição à igreja. Portanto, é incumbência dos intercessores humildes estarem na torre de vigia nos portões da igreja. É do intercessor a responsabilidade de fazer soar o alarme ao perceber a aproximação de alguém que pode causar dano ao corpo. Por isso, é fundamental que toda igreja tenha um forte ministério de intercessão, a fim de impedir o espírito de Jezabel de fazer sua obra destrutiva. Como o pastor pode discernir quem são os verdadeiros vigias? No episódio de Jornada nas Estrelas, os changelings eram rapidamente identificados com um simples exame de sangue. Embora parecessem humanos, não tinham sangue. Semelhantemente, os verdadeiros vigias podem ser identificados pelo que têm dentro de si. Há várias maneiras de tornar o verdadeiro espírito deles evidente. Uma forma é por meio das palavras. Jesus disse: "A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más." Mateus 12, versículos 34 e 35. Se o intercessor tiver no coração algum indício do espírito de Jezabel, ele eventualmente será revelado por meio de suas palavras ou ações. Poderá semear pecado ou divisão na igreja local. No entanto, o verdadeiro vigia não usa sua posição para desafiar ou depreciar a autoridade pastoral. Pelo contrário, o intercessor humildemente sustenta os líderes em oração. Além disso, o verdadeiro vigia não busca posições de autoridade, mas intercede por aqueles que estão nessas posições. Outra forma de identificar o verdadeiro vigia é pelo fruto do seu espírito. A Bíblia fala claramente qual é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Temos de buscar e identificar e conhecer aqueles que trabalham entre nós. Não podemos conhecê-los apenas de forma superficial, mas profundamente. O que ouvem, o que creem, o que dizem quando oram. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, versículo 33. O verdadeiro vigia é submisso às autoridades, enquanto aqueles que operam sob o domínio do espírito de Jezabel usurpam a autoridade. No cenário ideal, o vigia que é submisso ao Espírito Santo tem a mesma atitude que Davi manteve enquanto serviu Saul, de consideração e respeito pela autoridade escolhida por Deus. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. 1 Samuel 26, versículo 11. Finalmente, a diferença mais óbvia entre o verdadeiro intercessor e o indivíduo que opera no espírito de Jezabel é a motivação ou a força impulsora por trás de suas ações. O verdadeiro intercessor é movido pelo amor em tudo que ele faz. Ao escrever seu tratado sobre o amor, o apóstolo Paulo ofereceu à igreja de Corinto o seguinte esboço, mediante o qual se pode discernir os verdadeiros e os falsos obreiros do evangelho. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículos 4 ao 7. Nosso desafio hoje. Como nós responderemos a tudo isso? Será que reconheceremos e confrontaremos essa voz falsa e destruidora? Lidaremos com as nossas próprias debilidades, as quais podem nos cegar ou nos fazer ter reações inadequadas? Os pastores devem se levantar e liderar segundo o modelo de Jesus Cristo, a brilhante estrela da manhã, que ofusca todas as outras testemunhas proféticas e que destrói as obras do maligno. Os pastores e as igrejas que buscarem obedecer a Deus nesta questão receberão uma esfera maior de autoridade. Lembre-se, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31, versículo 6. Capítulo 4. Tecendo a rede de enganos. Rebeca usava um vestido verde esmeralda. Embora não fosse muito atraente, era uma mulher muito sedutora. Algo em seu cabelo e na sua forma de se vestir atraía imediatamente a atenção de quem estivesse à sua volta. Quando a congregação começava a cantar, sua voz se destacava acima das outras. Lamentavelmente, Rebeca não tinha consciência do espírito que instigava sua necessidade de chamar a atenção. No entanto, ela jamais tinha tratado da ferida que criara sua necessidade de afirmação pública. De fato, quando era confrontada, negava ter enfrentado qualquer problema no passado. Sua necessidade de reconhecimento impregnava tudo o que fazia. Sendo assim, tinha de ser removida da posição de liderança na igreja. Rebeca acreditava que o pastor não estava lhe dando o devido reconhecimento, por isso começou a criticá-lo, insinuando que ele não era espiritual. Pedia a outros irmãos que orassem para que ele a ouvisse, porque Deus lhe tinha dado uma revelação que mudaria a igreja. Quando essa tática fracassou, ela passou a buscar outras formas de apoio. Encontrou um ouvido simpático na pessoa do co-pastor. Sutilmente, Rebeca começou a fazer perguntas ao co-pastor, mas com uma motivação oculta. Ele não percebeu os motivos e a intenção dela de usar suas palavras para conseguir o apoio da congregação. Ela planejava derrubar o pastor titular para que o co-pastor assumisse o seu lugar e acreditava que o ouvido atento dele lhe garantiria maior influência e poder. Rebeca foi ficando cada vez mais ousada em suas reivindicações. Usava sua antiga posição na igreja,
torcia as palavras do co-pastor e afirmava que o pastor titular estava pregando heresias e que sua teologia não era mais saudável. Tirava as palavras do co-pastor do contexto e as inseria estrategicamente em conversas para parecer que ele concordava com ela. No entanto, essa tática começou a ser revelada quando um conselheiro passou a ouvir a equipe pastoral. Vários indivíduos lhe confidenciaram que Rebeca os tinha convencido de que a igreja estava se tornando uma seita. Isso aumentou a insegurança e o medo deles. A gota d'água ocorreu quando Rebeca foi ouvida pela esposa do co-pastor, enquanto espalhava uma mentira. Ela estava dizendo que toda a equipe da liderança tinha pedido a exoneração do pastor titular. Afirmou também que ele se recusara a se exonerar, dizendo que jamais abriria mão da liderança. Supostamente, ele iria admitir em público que agir errado com Rebeca e lhe pediria perdão. Quando a esposa do co-pastor ouviu essas coisas, percebeu o que estava acontecendo, compartilhou o que tinha ouvido com a equipe pastoral. Lentamente, as coisas foram se esclarecendo e cada líder percebeu que tinha se levantado involuntariamente contra o pastor, depois de ter dado ouvidos à mesma mulher. Os líderes se desculparam com o pastor titular por terem dado os ouvidos às calúnias de Rebeca e por terem se enredado nas suas mentiras. Quais eram as características daquela mulher que sozinha trouxe o juízo de Deus sobre a igreja de Tiatira? Em Apocalipse 2, dos versículos 20 ao 28, como poderia uma igreja em crescimento, uma comunidade espiritual de irmãos, cujas obras atuais eram maiores do que as obras passadas, se tornar presa de um complô tão abominável aos olhos de Deus? Como o pastor e os profetas puderam ser enganados? Surpreendentemente, assim como acontece nos nossos dias, para os líderes da igreja de Tiatira, o problema não era assim tão óbvio. No entanto, como veremos, aqueles que são influenciados pelo espírito de Jezabel podem complicar bastante e confundir muitas áreas da igreja, inclusive as questões relacionadas à doutrina e autoridade. As igrejas que são alvo desse espírito. Nenhuma igreja é grande demais, rica demais ou pura demais a ponto de estar isenta do ataque do espírito de Jezabel. De fato, quanto maior a igreja, maior a certeza de que esse espírito tentará conseguir influência e poder ali. A menos que o pastor, a equipe de liderança, os intercessores e aqueles que têm o dom de profecia assumam suas responsabilidades e enfrentem esse ataque espiritual. O espírito de Jezabel pode ser encontrado em qualquer tipo de igreja ou denominação. Não está confinado a nenhuma ramificação eclesiástica. Embora o perfil religioso e o nível de impacto que ele exerce possam ser diferentes em cada situação, as características básicas permanecem as mesmas. Nem todos aqueles que sucumbem a este espírito se propõem a destruir suas igrejas ou a assumir o poder sobre os pastores e outros líderes. No começo, muitos são simplesmente enganados e passam a acreditar que têm mais sensibilidade espiritual do que os outros. Tendem a supor que estão sempre certos. Raramente se dão conta de que suas ações são evidências do poder do espírito de Jezabel. Certos sinais acompanham a obra desse espírito. Por favor, tenha em mente que uma única característica não é uma evidência definitiva de que o indivíduo tenha o espírito de Jezabel plenamente desenvolvido. Pode significar apenas que se trate de uma pessoa espiritual ou emocionalmente matura. Neste capítulo e nos próximos, descreverei as características do espírito de Jezabel. Sempre quando há uma combinação de 2 ou 3 dessas características, há uma forte indicação de que o indivíduo está sendo influenciado. Embora um traço possa ser claramente percebido, outros podem ser invisíveis. Uma manifestação prolongada de qualquer um desses traços exige um olhar mais atento para o indivíduo e para a situação. O espírito de Jezabel opera melhor quando é acoplado a uma pessoa com o espírito de Acabe, muitas vezes encontrado nos homens.
embora esses também possam operar sobre o espírito de Jezabel. Alguns podem tentar se unir à obra de Deus nos escalões mais elevados do governo da igreja, como fez Absalão. Ele se autodenominou juiz, sentava-se no portão da cidade e abordava todas as pessoas que tinham alguma queixa. Ele as convencia de que seu julgamento era mais justo do que o de seu pai Davi. Abraçava e beijava as pessoas, roubando assim os seus corações. Segundo Samuel 15, versículos 4 ao 6. Ao longo dos anos, já vi pastores auxiliares e presbíteros caírem naquilo que chamam de espírito de Absalão. No entanto, na verdade trata-se de uma forma masculina do espírito de Jezabel. Em sua necessidade de conseguir reconhecimento e provar que tem unção, eles se rebelam, abertamente ou às ocultas, contra as autoridades constituídas e tomam atitudes ilegais, achando que precisam fazer algo pelo bem da congregação e em prol do reino de Deus. No entanto, secretamente eles querem construir o seu próprio império, designado para desmantelar qualquer outra figura de autoridade. Conquistando o profeta. Andréia começou a frequentar uma igreja conhecida em toda a cidade com um grupo que dava forte ênfase ao ministério profético. Logo começou a participar regularmente das reuniões de oração pela manhã. Devido à sua assiduidade e suposta vida de oração, as pessoas começaram a procurá-la para pedir conselho. Assim, começou a ser reconhecida por muitos como profetisa. Lisonjeada com a atenção, ela sutilmente encorajava essa reputação. Enquanto isso, Andréia começou a se aproximar de todos que tinham autoridade profética na igreja. Procurava o principal profeta, fazendo perguntas destinadas a deixá-lo envaidecido. Além disso, pediu que ele fosse seu mentor. No entanto, longe dele, ela começou a solapar sua autoridade e a questionar seus dons. Espalhava boatos e colocava em dúvida suas mensagens proféticas para a igreja. Quando o indivíduo descobriu o que estava acontecendo, a teia já tinha sido preparada. Ele foi considerado um odre velho que devia ser descartado, e Andréia se tornou a nova autoridade profética. Desestimulado, o irmão abandonou a igreja. Dentro de 2 anos, a igreja tinha perdido todos os pequenos grupos de profecia e de intercessão, e o número dos membros descido de 800 para 250. Afirmando que a igreja tinha perdido a unção, Andréia transferiu-se para outra igreja, onde ela repetiu as suas ações. Como ocorreu na vida de Andréia, o objetivo final das pessoas influenciadas pelo espírito de Jezabel envolve questões de controle, em especial os desentendimentos com as figuras de autoridade. Consequentemente, todo líder profético que tenha verdadeira autoridade espiritual dada por Deus será visto como uma ameaça. Desde que o espírito de Jezabel imita a unção profética nos dons, chamada e autoridade, o líder profético será um alvo, bem como as igrejas que dão ênfase a esse ministério. Uma igreja profética e seus líderes devem reconhecer que, se o espírito de Elias tem de retornar, o mesmo é verdade em relação à sua imitação, o espírito de Jezabel. Em seu propósito de controlar o ministério profético da igreja, ele também tenta perverter as jovens vozes proféticas potenciais, impedindo-as de desenvolver o dom. Busca seduzi-las para uma suposta estrada espiritual que, na verdade, é um beco sem saída de modo que jamais cumpram o chamado de Deus. Dividir e conquistar. O primeiro movimento do espírito de Jezabel muitas vezes é assumir o controle por meio da remoção da autoridade profética. Se ele conseguir se estabelecer entre o povo, os pastores e os líderes proféticos então começa a subverter a profecia. Uma das armas que emprega é desacreditar a autoridade profética por meio de argumentações, opiniões contrárias e fatos distorcidos. Ironicamente, a pessoa que opera sobre o espírito de Jezabel terá revelações que parecerão espirituais, mesmo para os mais experientes. Conquistar por meio da união.
Para seduzir e depois conquistar o líder profético, o espírito de Jezabel busca conquistar sua simpatia. O indivíduo tentará se unir ao profeta na esfera espiritual dizendo: "Sou parecido com você. Parece que sei o que você está pensando ou sentindo. Nossos espíritos estão interligados." No entanto, essas palavras se tornam uma armadilha que prendem a mente, a vontade e as emoções do profeta. O espírito de Jezabel fala espiritualmente, mas sua força emana do poder da alma, e no final se torna mortal para o dom de sua vítima. Seu alvo é diluir a revelação, trazendo corrupção, profanação, desrespeito e desdém pela verdadeira profecia. Em alguns casos, essa aparente união pode se transformar em práticas sexuais. O espírito de Jezabel busca ter intimidade com o poder. Pode empregar a fascinação e o charme de maneiras aparentemente inócuas, até conquistar a amizade e a confiança. Uma familiaridade ilegítima. Assim como os cristãos são unidos pelo Espírito Santo, o indivíduo com o espírito de Jezabel busca se unir à alma das outras pessoas, como se fosse uma união espiritual. Vínculos que prendem. Em geral, podemos descobrir como pessoas piedosas podem criar um relacionamento de ligação de alma com o espírito de Jezabel. Tudo começa na esfera da alma. Homens e mulheres descobrem que uma necessidade emocional pode ser suprida por essa pessoa. No caso dos homens, essa necessidade emocional com maior facilidade se transforma em desejo sexual. A fase da sedução no final pode culminar em um ato físico de prostituição ou de adultério. Assim, a sua habilidade de manter alianças é quebrada. Sua autoridade e influência são perdidas. Seu ministério é destruído e o reino de Deus sofre uma grande perda. No entanto, se no processo da sedução eles discernirem o que está acontecendo e resistirem, com a ajuda do Espírito Santo, tal destruição poderá ser evitada. A Bíblia diz que somos tentados ao pecado quando impelidos pelos nossos próprios desejos e quando permitimos que sejamos atraídos. Tiago 1, versículo 14. Para um líder do sexo feminino, essa ligação de alma geralmente se manifesta como um desejo consumidor e magnético de estar perto da pessoa. Frequentemente, as duas pessoas se tornam ótimas amigas, como se fossem irmãs. A pessoa com o espírito de Jezabel pode tentar assumir as atribuições da líder. Enquanto o relacionamento vai se aprofundando, a líder pode sentir que está sendo engolida ou sufocada por Jezabel. O espírito de Jezabel cria desejo, anseios, cobiça e um apetite pelo pecado no coração das pessoas. Quando essas necessidades não são restringidas, produzem intenso desejo. A razão não conseguirá mudar ou deter essas demandas. O cristão que sucumbe a esse espírito sedutor deve se arrepender e receber libertação. Alguns indivíduos com o espírito de Jezabel criam vínculos de alma por meio da oração e da imposição de mãos sobre os líderes proféticos, na esperança de compartilhar sua unção. A pessoa-alvo pode não perceber que está recebendo um toque demoníaco. Também pode desejar orar ao lado de um líder profético que está ministrando a vários indivíduos. Eles se sentem compelidos a orar por outros, mas este anseio não procede de Deus. Outro recurso é ensorbebecer o profeta. O espírito de Jezabel pode se apresentar como um amigo compreensivo, uma alma gêmea, que entende a dor de ser mal interpretado e rejeitado. Eles artificializam o calor humano, o que seduz o profeta, tornando-o vulnerável e disposto a confidenciar problemas pessoais. Se o profeta tem uma fraqueza ou um sentimento de rejeição, pode ficar cego pelo espírito de Jezabel, o qual explora sua debilidade a fim de conseguir autoridade. A carência do líder de ser amado pode obscurecer sua capacidade de discernir o engano do qual está sendo alvo. O profeta deve confrontar as tentativas desse espírito de envaidecer e seduzir, seja essa ação física ou emocional. Quando é desafiado em geral, esse espírito maligno finge uma humildade momentânea. No entanto, no final ele redobra sua força e se levanta como uma serpente num grande ataque verbal. Tal explosão de cólera pode ser formidável. Uma vez que reconhecem o que está acontecendo,
Muitos líderes não reagem e fracassam em se libertar da prisão emocional. Muitas vezes, esta prisão faz com que sintam-se culpados por pensarem em romper o relacionamento. É surpreendente e ao mesmo tempo importante que o profeta entenda que não recebeu autoridade para vencer o espírito de Jezabel. Ele só pode revelar esse espírito a seus líderes. Em Israel, Deus não pediu a Elias que removesse a rainha Jezabel. De fato, Elias exibiu sinais de ansiedade e depressão, escondendo-se e fugindo dela. Assim coube a Eliseu a voz profética seguinte, avisar Jeú de que recebera a autoridade de Deus para removê-la. Semelhantemente, em Tiatira, Deus não ordenou aos profetas que removessem Jezabel. Ele se dirigiu ao pastor da igreja. O pastor é quem detém o tipo de autoridade apostólica e real sobre o rebanho. Se o indivíduo que tem ministério profético tentar tratar com a pessoa com o espírito de Jezabel, estará participando da sua própria queda. 1 Reis 19, versículo 2. Frequentemente, o espírito de Jezabel consegue fazer o profeta se desviar de suas responsabilidades. O profeta precisa se afastar do relacionamento com esse espírito para poder ser curado. Controlando a autoridade pastoral. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Provérbios 7, versículos 21 ao 23. A esfera profética não é o único alvo do espírito de Jezabel. Ao visar o pastor e a liderança da igreja, ele procurará os pontos mais fracos a fim de se infiltrar e conquistar a simpatia de todos, usando as formas mais sutis. Para o pastor, será inacreditável que uma pessoa espiritualmente madura não tenha motivação mais elevada. Quanto mais cego o pastor estiver quanto à identidade de Jezabel, maior é a probabilidade de ser enredado por ela. Com o tempo, será cada vez mais difícil para ele reconhecer que aquela pessoa opera sob o domínio de um espírito controlador, que busca dividir e vencer a equipe de líderes. A unção atrai. Troy tinha uma grande unção dada por Deus. Milhares de pessoas frequentavam a igreja que ele tinha fundado e da qual se tornara bispo. Sinais miraculosos e prodígios acompanhavam seu ministério. Ele pronunciava palavras de conhecimento com incrível exatidão. Era disciplinado na oração, no jejum e era um estudante ávido das Escrituras. A magnitude da unção de Deus em sua vida se revelava em suas pregações e em seus escritos. Seu manto apostólico tornara-se evidente desde o início do seu ministério. Apesar disso, por ignorância, Troy caiu numa armadilha. Enquanto aconselhava uma mulher, ele descobriu que ela era uma bruxa. Sem assistência de intercessores, tentou libertá-la. Fingindo estar liberta, a bruxa construiu uma teia de bajulação, reiterando a Troy o quanto admirava. Dizia-lhe que, quando ele orava, ela sentia o toque de Deus como nunca sentira antes. Pouco tempo depois, mudanças sutis começaram a ocorrer na vida de Troy. Sua fome pelas coisas de Deus começou a se dissipar. Sua vida de oração, jejum e estudo da Bíblia declinou. Justificava seu desinteresse afirmando que estava sobrecarregado de trabalho. Assim, a armadilha foi preparada. Depois da partida daquela mulher, 2 outras bruxas foram enviadas pela convenção para participar da igreja de Troy e pedir a Satanás que destruísse ele e a sua congregação. As 2 participavam das reuniões de intercessão e começaram a exercer influência sobre as outras pessoas que tinham posições de liderança. A influência delas cegou a igreja com o espírito de engano. Elas convenceram os intercessores que a esposa de Troy era um empecilho espiritual. Finalmente profetizaram, entre aspas, que Deus iria tirar a sua vida, para que Troy se tornasse o grande homem de Deus que estava destinado a ser. Uma das bruxas tornou-se secretária de Troy. Diariamente ela comentava com ele e com a liderança sobre os erros de sua esposa. Aceitando a mentira de que sua esposa estava atrapalhando seu ministério, Troy lentamente foi se unindo às forças das trevas, concordando que, entre aspas, o Senhor devia chamá-la à sua presença.
começou a pedir a Deus que enviasse uma enfermidade e tirasse a vida de sua esposa. E realmente ela ficou muito doente, mas quando estava a ponto de morrer, o Senhor interveio. A secretária sedutora e vivaz de Troy recorreu a uma nova estratégia. Começou a insinuar que a esposa dele na verdade tinha sido enviada por Satanás para impedir que ele tivesse um filho, entre aspas, varão, piedoso. Embora pareça inacreditável, conseguiu convencê-lo de que somente ela poderia dar à luz a criança especial, pois seria gerada na união sexual dos dois. Enredado nessa teia de engano, as mentiras e a sedução criaram raízes em sua mente. Troy acabou se divorciando de sua esposa e casando com essa mulher. Dentro de 9 meses, contraiu câncer de próstata e morreu. A mulher tornou-se herdeira de todos os seus bens. Posteriormente, ela atraiu outro pastor para sua teia, e os dois se casaram, e ele também morreu. A partir dessa trágica história, vemos como alguém com o espírito de Jezabel tem ao mesmo tempo atração e aversão pela unção pastoral. Assim como a luz atrai os insetos, a unção pastoral atrai o espírito de Jezabel. No entanto, qualquer poder, exceto o seu próprio, ameaça o seu desejo de controle. Este espírito impele o indivíduo a fazer qualquer coisa para assumir e manter o controle sobre os outros. Obter a autoridade pastoral representa o desafio do fruto proibido. O espírito de Jezabel é impiedoso, enganador, mesmo para com a pessoa a quem ele controla. Destruição lenta e certa. A história de Troy também é um exemplo de como alguém com o espírito de Jezabel maduro, entre aspas, buscará destruir o homem de Deus por meio de manipulação, engano e armadilhas sexuais. Esse espírito transmite uma maldição e, como a aranha viúva negra, destrói seus parceiros depois da união sexual. Além disso, juntamente com a imoralidade sexual, ocorre uma maldição que resulta em enfermidade física e na morte daqueles que cedem às suas investidas sedutoras. Apocalipse 2, versículo 22. Quando o espírito de Jezabel visa uma esposa de pastor, o ataque pode começar a se manifestar como uma tempestade de pensamentos confusos ou distúrbios mentais. Pode ser também um colapso físico ou emocional. Quando o espírito se torna furioso, pode começar a insinuar que a esposa do pastor não é tão espiritual quanto ele, e que está atrapalhando seu ministério. Obviamente, essas ações subversivas descrevem a ação de um espírito de Jezabel, entre aspas, maduro. À medida que o espírito se torna mais ousado, o indivíduo pode começar a orar abertamente para que a esposa do pastor se separe dele ou morra, a fim de que o pastor cumpra o chamado de Deus. É surpreendente que a pessoa com o espírito de Jezabel muitas vezes tenta se tornar parte da liderança da igreja. Se não houver vagas disponíveis, pode tentar provocar a saída ou afastamento de alguém. Parece incrível, mas a mulher pode chegar a comentar com seus amigos mais chegados que ela deveria liderar a igreja ou pelo menos ser a esposa do pastor. Pode até insinuar que ela e o pastor gerariam uma semente santa, um filho ou uma igreja gloriosa. Tragicamente, quando essa situação não é tratada, o casamento do pastor muitas vezes fracassa e ele se casa com uma mulher com o espírito de Jezabel. Por mais incrível que possa parecer, este cenário se desenrola no mundo todo, várias vezes, a cada ano. Satanás é astuto. Seja a vinha de Nabote ou um novo cônjuge, o espírito de Jezabel não sossega enquanto não alcança seus objetivos. A igreja de Tiatira foi advertida sobre esses mesmos problemas. Nós também somos alertados pelo Espírito Santo sobre esses problemas que continuam presentes na igreja de nossos dias.